sobre predestinação e livre-arbítrio. E normalmente a gente expressa no sentido do versus, né? Porque são conceitos, pelo menos sistematicamente elaborados, que são contraditórios. Nós já vimos isso, nós já vimos a exposição teológica dos sistemas, tanto do sistema predestinacionista, quanto do sistema libertário. Então, eles são contraditórios, não tem como aceitar os dois. Então, não tem como os dois serem verdade, porque são contraditórios e a verdade não cabe. Então, nós já fizemos uma exposição dos sistemas, já fizemos uma exposição da lógica. Então, ambos têm lógica interna. Perde-se a lógica quando a pessoa quer ficar com parte de um e parte de outro. Então, aí não tem lógica. E a lógica é essencial para a gente cultuar a Deus, porque o nosso culto sempre vai ser racional. Então, tem lógica. Um não quer dizer que o outro seja do diabo. Não necessariamente. Quer dizer, se tem uma pessoa que adota a predestinação, ou se tem uma pessoa que adota o livre-arbítrio, não é porque um é certo e o outro é errado, um é certo e o outro é errado, que o outro é do diabo, a pessoa é do diabo. Né? Vários pontos doutrinários são controversos. Ainda que a controvérsia não seja o ideal, mas são controversos. O contexto bíblico permite isso porque ele é um livro. Sendo um livro, exige hermenêutica, exige interpretação. E a interpretação pode ser contraditória. Então, nós temos várias correntes de contradição em vários assuntos da Bíblia. Não é só nesse, mas esse é um ponto específico e é o ponto que nós resolvemos estudar. Até quinta passada, nós partimos do contexto teológico para hoje começarmos a estudar os textos bíblicos. E estudando os textos, a gente vai e volta na teologia de cada corrente. Ok? Então, vamos começar com os textos que tratam da predestinação. A palavra predestinação não aparece na Bíblia. A palavra que aparece na Bíblia é o verbo. Vou transliterar, porque a maior parte não vai conseguir ler em grego, então a transliteração do verbo é assim, ó, proorizo. Esse verbo proorizo é traduzido normalmente no passado, é o verbo predestinar, mas normalmente ele vem traduzido já no passado, porque ele está conjugado na língua grega no passado mesmo. Prestinar não, né? Vocês têm que me corrigir quando eu escrever errado, tá, gente? Senão sou eu que passo vergonha. Né? Ai, ai. Então, esse verbo aparece 4 vezes no Novo Testamento. Ele aparece no texto principal que a gente vai estudar hoje, Romanos 8, 29 e 30. E ele aparece também em Efésios 1, 5 e 11. Então, hoje nós vamos ficar com estes versículos e vamos entender o contexto deles. Então, abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 30.
Achou aí? Deixa eu dar uma dica de leitura. Algumas Bíblias, hoje, elas estão divididas por parágrafos. Por exemplo, a minha versão aqui, da Nova Versão Internacional, está dividida por parágrafos. Então, um parágrafo começa no 28, o próximo começa no 31. Dá para ver? Porque os versículos vêm numerados lá dentro do parágrafo. Algumas Bíblias não. Cada versículo vem no canto esquerdo, então não dá para ver o parágrafo. Mas, normalmente, né, quase todas as Bíblias têm essa característica. A primeira letra de um parágrafo, normalmente, ela tem um negrito. Ela é destacada. Então, quando você achar uma letrinha destacada na sua Bíblia, e ela não estiver dividida em parágrafo, é porque ali começa um parágrafo. Então, várias versões o editor fez isso. Como a minha aqui já está dividida em parágrafos, ele não pôs assim. Mas algumas versões que não estão divididas, então ele destaca a primeira letra. Por que isso é importante? Porque quando eu tenho um parágrafo, eu tenho um conjunto de ideias fechado. Então, por exemplo, aí no Romanos 8, olha o versículo 22. Começa assim: sabemos. O 28 que a gente vai ler. Sabemos. Então, são conceitos que Paulo está começando ali. Não quer dizer que eles não estejam interligados com os anteriores. Mas ali Paulo está fazendo uma afirmação doutrinária. No versículo 31, que é outro parágrafo, ele diz assim: que diremos, pois, diante destas coisas? É outro parágrafo, com outra ideia. Então, entender a divisão por parágrafos me permite compreender melhor o sentido do texto. Então, aqui no 28 a 30, eu pus ali só onde aparece o verbo, mas nós vamos ler o parágrafo. Romanos 8, 28 a 30. Então, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Então, aí nós temos um parágrafo completo, são 3 versículos, mas o que me interessa não é o versículo. Por que a Bíblia é dividida em versículos? Porque alguns estudiosos, alguns teólogos, alguns monges, por volta do ano 800, 900, 1000, sei lá, para facilitar, considerando que é um livro grande, facilitar o acesso, facilitar a indicação, eles dividiram a Bíblia em capítulos e versículos. Então, às vezes, nós lemos os versículos, mas nem sempre o versículo estanque completa o sentido do texto. Por isso que a melhor forma de ler é por parágrafos. O versículo serve para que eu possa dar uma indicação. Vamos abrir no 8:29. Fica fácil, é como se fosse uma coordenada geográfica. Latitude tal, longitude tal. É a mesma coisa. Então, o versículo serve para mim como um GPS. Eu mostro para você exatamente onde eu quero ler. Mas, para o meu estudo, eu preciso do parágrafo. Sem ele, eu não caminho. E aí, então, eu tenho um parágrafo. Qual é o tema? Romanos 8, 28 a 30. Desse parágrafo, na sua opinião. Predestinar. O que mais? Alguém tem outra sugestão? Já que nós estamos numa aula. Chamado.
Herdeiros conformados. Os títulos, né? Os títulos também são iguais aos versículos e capítulos. Também não fazem parte do texto bíblico. Foram colocados posteriormente. Os títulos, muito mais posteriormente do que os capítulos e versículos. Os títulos são recentes, os títulos são do ano 1800, 1900, agora da nossa era. Então, eles são muito recentes mesmo. Título, inclusive, a gente pode dar o título que a gente quiser. Por exemplo, tem qual é o Salmo do Pastor? 23. Né? Mas a gente podia, eu quero dar outro título. Posso? Posso. Eu quero dar esse título de O Salmo da Ovelha. Cabe. Cabe, porque ali fala tanto do pastor quanto da ovelha. Título, cada pessoa pode dar o seu. Bem, nós vamos ver com muita clareza que o Senhor tem um alvo nesse parágrafo. Ele quer trabalhar com o seu povo. Paulo está ensinando aos romanos e o Espírito Santo a todo o povo de Deus que existe um propósito que tem tudo a ver com a carta de Romanos. A carta de Romanos gira muito em torno da ideia de propósito. Mas aqui o propósito vai saltar aos olhos. Então vamos lá. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem é propósito. Não tem a palavra propósito, mas ele age com um propósito. Daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então aí já está clara a palavra propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem, propósito, conformes à imagem do seu Filho, a fim de, propósito, que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui ele, Jesus. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou justificou, aos que justificou glorificou. Se eu pegar predestinação, predestinou, e dizer assim, não, o tema desse parágrafo é predestinou, o predestinou aqui vai equivaler, alguém falou aí, chamados, porque chamados repete mais de uma vez também. Bem, se repete já é mais de uma vez, né? Nós já estudamos aqui a ordem da salvação. Quem perdeu tem gravado e tem uma apostilazinha da ordem da salvação, que aí nós pegamos o glorificou, o chamou e até os outros aspectos da ordem da salvação que não estão neste texto. Mas a predestinação, ou o verbo predestinou, ele entra paralelo aos demais. Ele faz parte de um conceito. O conceito primeiro aqui não é a ideia do predestinar, mas é a ideia de ter um propósito. É isso que o parágrafo está trabalhando. Então, qual é a afirmação que Paulo faz? Paulo faz a seguinte afirmação: sabemos que, ou as seguintes afirmações, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Ou, na tradução agora, Deus age em todas as coisas para o bem. Isso já mostra para mim e para você que o propósito geral de Deus é bom. Não interessa o que aconteça. Porque ele age em quantas coisas? Todas. E em todas as coisas que ele age, é para o bem. Deus nunca
nunca vai agir para o mal. Mas nós já estudamos aqui, inclusive na quinta-feira, que Deus não tem problema de fazer o mal. Lembra disso? Às vezes ele faz o mal. Não o mal no sentido do pecado, mas às vezes ele realiza um ato de punição. E o ato de punição, para quem recebe, nunca é bom. Quem gosta de ser punido? Ninguém gosta. Para quem recebe a punição é ruim. Seja uma punição porque essa pessoa errou, ou seja um ato ruim que nos sobrevém pela permissão de Deus. O que ele vai dizer aqui é que sempre que Deus agir, o propósito dele é bom, até quando a coisa é ruim. Isso já deixa para nós um conceito muito claro, que eu já cansei de bater aqui, é que tudo que nos acontece, menos o pecado, é bênção. Por que tudo é bênção? Porque Deus age em todas estas coisas. Ele só não age quando tem pecado. Nas demais, ele participa conosco. Então, ele participa quando dá certo e ele participa quando dá errado. Eu posso não gostar, mas é propósito bom. Aí ele continua o texto. Então, sabemos, né, ele está fazendo uma afirmação, que Deus age em todas as coisas para o bem de quem? Dos que amam. E aqui é importante essa afirmação. Deus age só para o bem de quem o ama? Não, ele age para o bem de quem? De todo mundo. Então, o Senhor não fala assim, não, a Márcia me ama, então eu vou agir para o bem dela. Mas a Tainá não gosta muito de mim, então, raio, pá, castigo. O Senhor não é assim. Tanto é que Jesus já disse muito antes que ele faz nascer sol e chuva sobre justos e injustos. Então, ele faz o bem para todas as pessoas. Mas a Bíblia, queridos, esse livro que eu e você temos na mão, foi escrito para o povo de Deus. Tanto é que o povo que estuda a Bíblia é o povo de Deus. É o povo que quer entender o propósito de Deus. Então, Paulo sempre vai tratar, e não só Paulo, mas os profetas, Pedro, com aqueles que amam a Deus. Porque são aqueles que amam a Deus que compreendem como Deus age. É exigir demais que uma pessoa que não ame a Deus compreenda como Deus age. Precisa de haver relacionamento. Então é isso que Paulo está dizendo. Deus age para o bem daqueles que o amam. Não é porque ele age só para o bem daqueles que o amam. É porque aqueles que o amam têm condição de entender isso. Aqueles que o amam não podem se dar ao luxo de não entender essa situação. Quem não ama até pode. Mas quem entende Deus sabe, não, Deus está no controle. Opa, Deus está agindo aqui. Deus é meu parceiro nesse processo. Porque eu o amo. Então, quando acontece uma coisa, qual é a primeira ação que eu procuro? A de Deus.
Deus está presente. Eu preguei domingo passado sobre os milagres de Deus. Se você não veio, ouça essa mensagem lá no site. Essa está lá, né, Eli? Eu não olhei. Então, ouça lá. É um texto de Josué capítulo 3. Eu vou continuar no Josué capítulo 3, mas agora eu vou pregar sobre a arca. Porque Josué capítulo 3 conta a história do povo de Israel atravessando o Rio Jordão, e quando os sacerdotes pisaram no Rio Jordão, a água parou. Os sacerdotes carregavam a arca. Eu preguei domingo passado sobre o poder que Deus tem de fazer a água parar. Agora, domingo que vem, eu vou pregar sobre o poder que os sacerdotes têm de fazer a arca parar. Ó, a água. Eu sou mestre em confundir as coisas aqui, né? Então, domingo foi o poder de fazer que Deus tem, que Ele coloca à nossa disposição, e agora o poder que o sacerdote tem, porque a água parou quando? Quando ele pisou na água. Mas o poder não está no sacerdote, nem na fé. Está na arca. Parou porque a arca estava lá. É por causa do amor. Eu tenho que entender que a arca está comigo. Então, domingo que vem não falta, não. Tá bom? Bem, propósito para o bem de que ama. 3. Tem aqui uma subqualificação. Deus age para o bem dos que amam e daqueles que são chamados. Então, dos que entenderam o seu propósito. Ele aumentou a qualificação daqueles que entendem que Deus age para o bem. Eu o amo e eu sei que Deus tem um propósito. Eu sei que Deus está trabalhando porque Ele não está trabalhando aleatoriamente. Ele está trabalhando objetivamente. Ele tem um alvo. Ele sabe onde ele vai chegar. Deu para entender o versículo 28? Deus age com o propósito de fazer o bem em todas as coisas, e esse bem vai ser percebido por aqueles que o amam e que entenderam o propósito de Deus. Então, para você entender Deus agindo, você precisa ter duas qualificações, as quais são amar a Deus e entender o que Deus quer fazer. Uma qualificação diz respeito à sua vontade, uma qualificação diz respeito à sua compreensão. Bem, ele vai voltar a trabalhar nestas duas questões no versículo 29. Alguém lê para mim o versículo 29. Se alguém tiver pergunta, pode fazer, tá bom? Pode ler, Vitão. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso. Então, aqui nós temos 3 verdades no versículo 28. E agora vamos para as verdades do versículo 29. Cadê um fotógrafo? Tira uma foto aí, Edelso. Está fácil aí dessa... Já tirou, já? Completo aqui da tela? Hã? Pode, tira que eu vou apagar. Pode perguntar. Dá um microfone ali, Nelson. A gente fala no microfone só por causa da internet, entendeu? Senão quem acompanha a gente não escuta nada. Pode falar. Quer dizer que Deus age para o bem para todos, daqueles que o amam, compreende e entende por que Ele age assim e qual é o final disso tudo. Isso.
Mas falou que a Bíblia foi escrita para o povo. Não foi para o povo dele? Para o povo dele. de Deus. E mesmo assim, Deus age para o povo de Deus, para a gente entender, e age para o povo que não é de Deus. Não importa se ele vai entender ou não. Não importa se ele vai entender ou não. Mas Deus não estaria fazendo, como você falou, né? Fulano me ama, eu vou fazer menos para ele. Esse não me ama, eu vou fazer menos. Ele não vai fazer mal para aquele que não ama ele. Mas ele não teria, assim, a predisposição, já que eu me deixo que ele fique no comando da minha vida e não me protege toda hora que pode alguma coisa de mal acontecer. Não, ele não faz isso. Mas olha, hoje eu estava saindo de casa e no meu carro é só hino evangélico. E eu falando com Deus, tal. E eu olho para cima, o carro dá para ir. E um outro que veio aqui, poderia ter ido também. Eu falando com Deus, de repente o cara não foi. Eu freiei em cima do cara, e eu tenho absoluta certeza que foi ele. Isso. Por que você tem certeza que foi ele? Porque ele está me comandando. Porque você o ama. Aconteceu a mesma coisa comigo hoje. Eu fui dar uma ré, saí de casa no início da tarde, saí e não voltei até agora. Aí eu fui dar uma ré, estava conversando eu, a Tereza e o Matheus no banco de trás, conversando. Não olhei no retrovisor. Confiei no bip do coisa. Do sensor de ré. E aí, o trem se apitou, não apitou, eu não ouvi. Quando eu olhei, tinha um carro. Aí eu pisei no freio. Mas assim, eu achei que tinha batido. Fui ver, não bateu. Aí eu falei, Tereza, o anjo me pisou, fez pisar no freio. Aí você começa a pensar, né, como é que ele toma conta de 7 bilhões? Então, ele faz isso para todo mundo. Não é só para quem o ama. Eu acho que ele faz mais para quem ama. Não, ele faz para todo mundo. Ele faz nascer o sol. Quando fala assim, nascer o sol e chuva, é uma metáfora. É que Deus trata todo mundo exatamente igual. Porque, por exemplo, isso não quer dizer, mesmo você amando a Deus, que você nunca tenha batido o carro. Puxa vida, nunca bati o carro, nunca tive uma doença, nunca aconteceu nada de... Não, você tem uma história de vida. E nessa história de vida acontecem as coisas boas e as coisas ruins. As coisas boas e as coisas ruins neste mundo acontecem de forma igual, tanto para quem o ama, quanto para quem nem está nem aí para ele. É exatamente desta mesma forma. Mas os anjos não acampam ao redor dos que o temem? E os livra? Diz lá. Mas ele acampa, anjo, ao redor de qualquer pessoa. É lógico. Sabe por quê, Nelson? Porque tem muito mais bem no mundo do que mal. Não foi só você que não bateu. São vários outros. Inclusive, teve um caso esquisito ontem aí, que os caras brigaram no farol e saiu um batendo no carro do outro. Vocês viram aí? Nunca vi. Isso é autoflagelação. Não, parecia gladiador. Os caras começaram a se ofender no farol. E aí o cara não gostou, deu uma ré e pá no carro do outro. Aí o outro ficou com raiva e pá no carro dele. Acho que eles bateram umas 4 ou 5 vezes. Graças a Deus não bateram em mais ninguém. E ninguém prestou queixa. Quem é que vai fazer o B.O.? Ó, então você fica com o seu carro amassado, eu fico. Se for casar, tá perdido os dois quando chegar em casa. Porque, quer dizer, é uma loucura isso. Até a mídia vira notícia. Olha só, irmãos. No mundo de gente sem Deus, porque o mundo tem mais gente sem Deus do que gente com Deus. Esse tipo de caso era para acontecer todo dia. Quando você olha lá em Noé, a Bíblia fala que a maldade começou a se multiplicar, que o Senhor falou, não tem jeito mais de deixar povo na terra. É porque provavelmente ninguém podia sair de carro. Porque se sair de carro, alguém batia no seu carro. Opa, ali um carro sem batida. Pá!
Vamos bater nele. Porque o mundo foi ficando mal. Lembra de Lameque? Lameque falou assim, Caim matou o irmão dele. Mas Lameque matou porque pisou no meu pé. O cara pisou no pé do Lameque, Lameque falou, por que você pisou no meu pé? Pá! É porque a maldade foi se multiplicando. É a falta da graça de Deus. Quando essa graça vai sendo retirada, essa bondade, o homem vai ficando entregue a ele mesmo. A Bíblia diz que pouco antes da volta de Jesus, nós vamos viver dias semelhantes aos de Noé. Aí nós vamos entender o que é isso aqui. Porque hoje, Deus protege todo mundo. Só que os que o amam, falam assim, puxa vida, o anjo me segurou ali. Eu tenho certeza que foi Deus, porque a gente ama e compreende que há um propósito. Mas Deus está fazendo isso com todas as pessoas. Não precisa nem de ser só isso. Não precisa nem de ser só isso. Vamos dar um exemplo de saúde. Quando alguém descobre que tem um câncer, não é uma tragédia? Não é uma tristeza para a família? Não é ruim demais? Eu sou pastor, acompanho, é muito ruim. Mas, apesar disso, não é todo mundo que tem câncer. E não são só os não crentes que têm câncer. Porque era para o Senhor proteger os crentes do câncer. Fala assim, não vou deixar os meus filhos terem câncer. Mas não. O câncer acontece, o câncer é só uma metáfora, pode ser qualquer enfermidade. Acontece indiscriminadamente. É normal ter câncer nesse mundo. O que é anormal em relação ao câncer? É não ter, é anormal. Mas por que a maioria não tem? Graça. É o Senhor protegendo. É o Senhor segurando. Porque quando o pecado entrou no mundo, a Bíblia diz que com o pecado entrou a morte, a corrupção. Não é só o pecado. Entrou a deterioração. Mas Deus, na graça dele, dá às pessoas proteção, saúde, inteligência. Por isso que quando alguém descobre Jesus de verdade, tem que pegar tudo que descobriu na vida dele e falar, agora eu vou viver para ele. Ele é a razão da minha vida. Foi o que Paulo escreveu em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Nele, tudo subsiste. Ele é a razão de todas as coisas. Então, Deus age da mesma forma com todo mundo. Ele protege todo mundo. Mas os que o amam, entendem isso. Reconhecem. E o que nós temos que fazer? Mostrar para quem não o ama que é Deus que age. Eu tive uma reunião com um candidato a prefeito quarta-feira. Nós conversamos. De quarta para hoje, não passou 24 horas, nós tivemos outra e tivemos ações. E as ações produziram mudanças fantásticas. Eu sou o cristão praticante mesmo. Na quarta-feira, acabamos a nossa conversa, eu orei com eles que estavam lá. Hoje, quando acabou, e eles ficaram assim, o que é isso? Como é que alguém deu uma ligação desse jeito? Agora, a gente, fora do normal. Quando acabou, eles falaram assim, não pode sair sem orar. Um que estava lá falou, não, faz a reza, porque a reza é forte. Independente dele amá-lo, ele começou a entender que não é só acaso acontecendo, existe alguém que trabalha nas circunstâncias. A nossa função como luz é isso, é mostrar para o mundo que há um Deus que trabalha com um propósito, para que a gente o ame e reconheça. Fala, Robinho. Depois, fala no microfone ali, depois é a Denise aqui. Estou pegando carona nisso aí, porque o versículo 28, o início dele fala que todas as coisas cooperam para o bem, né? E comigo aconteceu ao contrário do seu. Eu fui dar o ré na minha garagem ontem, achei que o portão já tinha subido lá, eu fui sair e não subiu nada. Quando eu vi, fez um barulhão, eu falei, pronto, joguei o portão no chão.
Aí amassou meu carro, estragou o motor do meu portão, entendeu? E a maré já não está lá para essas coisas, né? Mas a gente entende, né, que Deus também faz parte disso. Ou seja, tem um propósito dessa situação. Não quer dizer que Ele não está cuidando de mim, que Ele não está me protegendo. Muito pelo contrário, Ele tem um propósito nessa história para mim. Né? Apesar de ter trazido prejuízo, um propósito claro, adoecimento. um propósito claro numa coisa ruim é eu ser grato. Exatamente. Sou grato. Quando eu não murmuro e aconteceu uma coisa ruim, eu sei que Deus está controlando a minha vida. Porque, gente, nós hoje vivemos uma vida até muito boa. Existem circunstâncias que são muito piores. Existem circunstâncias hoje que são muito piores. Né? É fácil entender que há uma guerra civil na Síria. Agora, e quem está nascendo no meio da guerra civil? Que culpa tem? Mas ali ele tem que encontrar, se ele descobrir o propósito de Deus, que Deus age para o bem. É fácil encontrar o bem na minha liberdade de ir e vir, se a gente fosse judeu ou cristão em 1939, 1940, 42, no auge do nazismo. Como é que a gente ia fazer? E ainda assim, entender que Deus age em todas as coisas para o bem. Porque eu não tenho que me sentir bem porque está tudo bem. Eu tenho que entender que o conceito de estar bem está dentro de mim, porque Deus age dentro de mim. Só quem ama a Deus vai perceber isso. Agora, presta atenção, olha que insight legal. Quando você tem um conhecido que não é cristão, e que começa a perceber o bem na coisa ruim, é a revelação de Deus. Você tem uma oportunidade para pregar Jesus fora do normal. Porque essa pessoa começa a perceber o seguinte: não, eu sei que Deus tem um propósito. Às vezes sem nem falar o nome de Deus. Por quê? Porque Deus, irmãos, trabalha com propósitos. Beleza? Quer falar desse? Você tinha levantado a mão aí? Só? Beleza. Bem, vamos para frente então, para ficar mais claro ainda. Já fotografaram? Depois manda no meu WhatsApp, por favor. Versículo 29. Lê aí, Vitão. Lê, Vitão. Pois aos que de antemão conheceu, né? Deixa eu ler no NVI. Voltou, pastor. Então vai, volta. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então agora ele vai falar no versículo 29, que o seguinte: o Senhor conheceu previamente. Não é isso que está dizendo aí? Antemão é previamente. Né? Então, ele conheceu previamente esses. Eu preciso entender o que significa conhecer previamente. Não é muito difícil. E tem muito a ver com o versículo anterior. Esse versículo não está falando da presciência de Deus. Deus é Deus presciente. Uma vez que ele é onisciente, então ele é presciente. Ele sabe antes as coisas. Mas nós sabemos que o judeu tem um conceito peculiar do verbo conheceu. Um conceito específico, judaico.
um conceito de intimidade. Então, conhecer dentro do contexto dessa literatura que nós temos na mão, não é falar assim, por exemplo, Mari, você conhece quem está sentado à sua direita? Olha para ela, senão você não vai saber, uai. Você conhece? E você conhece, Tainá? Não conhece. Mari, essa é a Tainá é essa Mari. Agora você já conhece? Mas conhece então, ué. Né? A gente conhece uma pessoa quando apresenta para a gente. Você está na festa, você aqui é o João. Ô, João, você aqui é a Maria. Ô, Maria, tudo bem? Aí você sai de lá, não conversa mais. Aí na sua casa fala, você conheceu? Mas, eu conheci. Quer dizer, alguém me apresentou aquele fulano. O que significa isso? Eu sei que o fulano existe. Não é isso? É isso que é conhecer. Não é assim para o judeu. Para o judeu, conhecer significa relacionar. Em outras palavras, amar. Essa é a ideia de conhecer. Então, o que a Bíblia está dizendo para mim é que o Senhor amou antes. Amou antes de quê? Antes que eu o amasse. Então, nessa relação de amor, eu amo o Senhor. Mas eu amo o Senhor porque Ele me amou primeiro. Você já leu isso na Bíblia alguma vez? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É isso que Ele está dizendo aqui. Que esses que o amam, o Senhor os amou. E tendo-os amado, eu poderia até dizer, amou-os até o fim, né? Mas, tendo-os amado, fez o que para eles? Predestinou. Ou determinou um propósito. Qual o propósito? Serem como Jesus. Porque não é isso que fala o versículo anterior? Que fala o seguinte: ele trabalha para o bem daqueles que o amam. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito? Serem como Jesus. Mas Ele fez esse propósito exatamente porque Ele nos ama. Isso aqui eu tenho a pregação do Evangelho completa. Ele nos amou e Ele nos deu um alvo de vida, que é de todos o melhor alvo. Ninguém precisa ser igual ao Pedro. Porque o Pedro, afinal, tem um monte de defeito, né, Pedro? Ninguém precisa ser igual a Delcio. Porque Delcio é pior que o Pedro. Não é não? Ixi, eu conheço. Ninguém precisa ser igual ao Samuel. Porque eu sei quantos defeitos eu tenho. Mas Pedro, Samuel e Delcio, os três podem ser igual a Jesus. Então, o nosso alvo, que foi determinado, predestinado, é ser como Jesus. Que é o alvo para quem? Todos aqueles que o amam. Porque quem não ama não quer esse alvo. Quer dizer, o alvo depende de uma relação anterior. Não adianta eu construir o alvo sem construir a relação.
E o Senhor, na relação, tomou a iniciativa, porque Ele amou antes. Então, até para atingir o alvo, eu posso me sustentar no amor dEle. Qualquer coisa que eu pague hoje é menos do que Ele pagou por mim. Porque Ele pagou por mim algo muito caro. Por isso que fala, predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Como é que termina o versículo? A fim de que Ele tem um propósito para Ele. O propósito é, Jesus é o primeiro. Ele é o primeiro. Eu tenho que reconhecer isso. Serem como Jesus. Eu vou voltar nele aqui. Calma aí. Então, nós estamos tratando aqui de uma predestinação de objeto, que aqui chama-se propósito. Nós não estamos tratando de uma predestinação de sujeito. Esse texto específico, pode até ser que em outro texto trate. Não sei, nós vamos estudar todos, nós não estamos com pressa. Pode ser que em outro texto trate, mas esse não. Esse não está tratando de predestinação do sujeito Edelson, do sujeito Rose. Não. Está tratando de predestinação de objeto, é alguma coisa que vale para todos os sujeitos. Quer dizer, todos os sujeitos que amam a Deus e são previamente amados por Ele, têm um alvo. Quem definiu o alvo? Não foi a igreja? Qual é o alvo que a Igreja Cristã da Zona Sul define para as pessoas? Normalmente o alvo das igrejas é vir na igreja, não faltar, dar o dízimo, ser de algum ministério, né? Fazer o bem. Os nossos alvos são relacionados ao que a gente faz juntos. O alvo que o Senhor tem para todos os sujeitos, independente de quem seja, é que eles sejam como Jesus. Bem, se o alvo da igreja fosse só esse, e todo mundo chegasse, a gente não precisava ter mais alvo nenhum. Porque quem chega nesse alvo, todos os que a igreja definir, serão abrangidos por esse alvo aqui. Ali no Marcos, o microfone, Vitão. Ô Eli, põe um relógio aí para mim, faz favor, que o meu estragou, e eu estou com uma foto aqui no celular. Não... Oi. Pastor, a palavra predestinou não significa uma condição, se fosse uma coisa assim já, que Deus tivesse feito, então seria destinou. Não existe uma condição, esse pré-destinou, falta alguma coisa? Não, a palavra proorizo, que aqui, né, nessa tradução, nessa versão e em várias outras, é traduzida por predestinar, é destinar antes. Entendeu? Destinar antes não é uma condição. É uma definição prévia de algo que tem que ser feito. Tanto é que a construção é muito boa para entender isso. Porque é assim, ó, predestinou para o quê? Serem. Bem, o serem implica num sujeito.
quem é o sujeito do serem? Aqueles que o amam. E não aquele que os ama. Você entendeu a diferença? Quais são os sujeitos do serem como filhos? Os que amam a Deus. Então, é minha obrigação ser como Jesus. Eu sou o sujeito. Não é Deus que é o sujeito. Não é Deus que me faz ser como Jesus. O conceito teológico que nós vimos nas últimas aulas aqui, nos últimos cafés, coloca o sujeito do predestinou em Deus. Entendeu? Por quê? Porque o conceito de predestinação é diferente daqui. O conceito de predestinação na teologia é uma predestinação para salvação. Entendeu? Então, ele é o sujeito ligado ao pré. Ele, aqui nesse texto, não é isso que ele está fazendo. Aqui nesse texto, ele está predestinando o meu alvo. Sou eu que tenho que atingir esse alvo que o Senhor predestinou. Mas eu poderia traduzir esta palavra de outra forma sem problema nenhum. A tradução cabe na boca do intérprete, ele que faz, ele que é o definidor da palavra. Tudo bem, eu não tenho problema com a palavra, mas nesse contexto, o que ele está fazendo é dando um alvo, um objeto, para todos aqueles que o amam. E faz muito sentido isso, porque é o propósito dele, e não é explícito só aqui. Em várias passagens, fica claro que o propósito que o Senhor tem para nós é que nós sejamos como Jesus. Ele é o primogênito entre muitos irmãos, ele é o varão perfeito. Efésios fala isso. Beleza? Barone levantou a mão, Barone? Não? Foi o Vitão, então. Vai lá, Vitão. A palavra predesenhou pode também entrar no lugar de predestinação? Pode também, não tem problema. Porque o pastor Carlinhos Queiroz, sabe, ele já falou sobre isso, que poderia também, né, trocar, ao invés de predestinação, também entraria predesenhou. Veja bem, o problema aí não é a palavra, é o contexto. Neste caso específico, eu tenho que entender o contexto. O contexto está tratando para mim aqui, não necessariamente da minha salvação. Está tratando aqui do meu alvo. Qual é o alvo da minha vida cristã? Se eu amo a Deus, eu tenho que ser como o filho dele. É importante esse conceito, porque aqui em Efésios, nós vamos tratar de predestinação para ser como filho. Por isso que aqui ele vai dizer que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Quem é seu irmão é o que do seu pai? Como é que é o negócio? O filho único do meu pai, não sei o que, já viu uns trem malucos assim? Então, o que ele quer dizer? Jesus é o primeiro filho. Mas ele não é só o primeiro filho. Ele é o filho modelo. Ele é o filho padrão. Eu tenho que ser como ele. Agora, olha que interessante. Jesus é o primeiro filho de quem nasceu antes dele e de quem nasceu depois dele. Pergunto-lhes, como é possível isso?
Como é possível isso? Você já ouviu falar que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? Quer dizer, o modelo Jesus não começou quando ele nasceu. O modelo Jesus começou quando ele decidiu. Sim, eu vou lá. E quando ele decidiu, antes que houvesse sequer qualquer coisa criada, começou o meu alvo. Por isso que é predestinou. Porque o propósito foi traçado antes da fundação do mundo. O propósito traçado antes da fundação do mundo é que nós sejamos como Jesus. Os que vieram antes de Jesus tinham que crer assim: não, o Filho vai vir. Não é isso que eles esperavam? O que eles esperavam? O Messias. Os que vieram depois de Jesus têm que falar assim: não, o Filho já veio. Pergunto a vocês, o que é mais fácil? Crer em Jesus antes de Jesus vir ou depois que Jesus veio? Tanto faz como tanto fez, porque nós temos que crer na palavra de Deus. Algum de nós já vimos Jesus? Tem gente que afirma de pé junto que Jesus nunca existiu. Tem gente que afirma que Jesus histórico nunca existiu. É uma construção dos discípulos. E não é gente ignorante, analfabeto, não. São PhDs de altíssimo gabarito. Tem outros que, não, Jesus veio, mas filho de Deus, que bobagem é essa? Isso é história da carochinha. Isso é conto de fadas. Hoje. Precisa do quê? Fé. Precisa de fé hoje e precisa de fé ontem. Porque o que está se crendo é na palavra. A palavra hoje está aqui escrita, mas ela também estava escrita antes. A palavra é escrita quando eu relaciono com Deus. Eu relaciono com Deus, eu dou testemunho. Deus existe. Jesus é real, Ele age na minha vida. Então, o que eles aprenderam lá no passado é: o Filho de Deus é real. Abra em Judas. A gente abre tão pouco em Judas, né? Não sabe onde está Judas? Antes do Apocalipse. Judas 14. Leia aí, Vitão. 14 e 15. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Isso. Que Senhor é esse que Enoque está profetizando? Jesus. E está profetizando que ele vem quando? Na segunda vinda dele, não é nem na primeira. O cara, há milhares de anos atrás, sabia que esse Senhor ia vir com milhares dos seus santos para julgar todo mundo. Isso aí a gente chama em teologia de segunda vinda de Jesus, ou a volta de Cristo. Quando que o Enoque aprendeu isso? Tem até um texto, ele escreveu isso, gente. Olha que trem fantástico. Os três amigos de Daniel.
joga os amigos de Daniel na fornalha, aí olha lá dentro da fornalha, tem 3 homens e tem quem mais? Jesus. Que anjo o quê? É Jesus. Está escrito lá. Aquele ali é diferente. Não está falando, pode ler lá. Não tem anjo lá, não. Assim, tem um filho dos deuses, é um outro homem. Então, esse Jesus que a gente crê pela fé, eles tiveram que crer pela fé. Porque não tem salvação fora de quem? De Jesus. Só que hoje a história está mais clara. Por isso que tem que tomar cuidado hoje. Hebreus, capítulo 1. Abre aí. Hebreus 1. Hebreus 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha só. Então, ele falou de muitas vezes pelos profetas, falando. Falando de quem? De Jesus. Aí ele veio, Jesus, e Jesus foi constituído o herdeiro. Mas é só o herdeiro? Ele fez o universo através. Então, antes que ele fizesse a terra, tudo o que foi criado foi através de Jesus. Continua. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior aos deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei? Isso. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Em qual evangelho que ele diz essas palavras? É no Salmo, não é evangelho nenhum. Então, o que o escritor de Hebreus está identificando aqui é a pregação de Jesus lá no Velho Testamento. Continua. E outra vez, eu serei seu pai, e ele será meu filho. Em qual evangelho? Você entendeu? Então, a pregação de Jesus, irmãos, é uma pregação única. E o alvo que o Senhor tem para qualquer pessoa na face da terra, em qualquer época, é ser como Jesus. Esse é o propósito. Deu para entender? Esse texto não está dizendo que Deus escolheu uns para serem salvos e outros para não serem de antemão. Não é isso. O que este texto está dizendo é que Deus, de antemão, escolheu o propósito claro para todo aquele que ama a Deus. E o propósito é ser como Jesus. Olha que legal. Deus escolheu que o propósito não é nem ser como Ele. É ser como o filho dele. É o que o escritor de Hebreus continua. Ele fala assim, no versículo 3 ele fala assim, ele é o resplendor da sua glória. A expressão exata do seu ser. Então, se eu quiser parecer com Deus, eu tenho que ser como quem? Jesus. Quem levantou a mão aqui? Ah, você, fala lá. Pastor, o propósito de ser, né, como Jesus, como o texto aí de Romanos está falando, é somente para os que amam a Deus ou de antemão esse propósito é para todas as pessoas, mas somente os que amam a Deus
tem esse desejo, tem esse alvo. Esse alvo é um alvo de relacionamento. Entendeu? Então, sendo alvo de relacionamento, quem vai ter? Quem se relaciona, quem o ama. Isso quer dizer que nem todos os cristãos querem isso. Você tem uma ideia. Agora, se nem todos os cristãos querem, provavelmente os que não são cristãos, muitos não querem. Mas, olha que trem maluco, hein? Pode ser que no meio daqueles que não são cristãos, você encontre gente querendo ser como Jesus. E aí? É possível. Gente que descobre o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é que nós nos pareçamos com Ele. Como a distância divino-criatura é muito grande, Ele deu uma economizada para a gente. Né? Ele desceu. Então, para eu achar Deus, fica mais fácil, porque agora eu olho em alguém que é como eu. Então, é possível encontrar esse propósito em qualquer lugar. Quer ver? Atos, capítulo 17. Oi? Você quer me falar? Espera aí só um pouquinho, deixa a gente ler o Atos 17. Atos 17, 22. A partir do 22. Calma aí. Atos 17, a partir do 22. Vai. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Areópago. E disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Isso, quer dizer, os atenienses conseguiram encontrar, no meio de uma religiosidade múltipla, um Deus sem forma. Porque Deus, para quem é religioso, tem forma. Os atenienses entenderam o seguinte: opa, tem um Deus aqui que não tem forma. Paulo fala, é esse aqui. É esse que eu estou falando. É esse que não tem forma. Continua. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Está vendo aí, Nelson? Dá a todos. Dá a todo mundo. Todo mundo recebe dele. Continua. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Olha o pré aí, ó. Ele é um Deus que age no meio pré. Ele sabe e age no meio. Agora olha o próximo versículo. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Então dá para encontrar o Senhor no propósito dele. Paulo vai explicar isso melhor em Romanos capítulo 2. Né? A conclusão de Paulo, olha que bonito, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Então, Paulo está dizendo o seguinte, tem poeta seu que fala aí dentro da sua poesia, da sua cultura, que nós descendemos desse Deus aqui. Irmãos, a gente tem que pregar mais o Evangelho. Nós temos que achar
os pontos de contato para a gente falar desse amor, dessa graça. Porque nós somos os que amamos. Nós somos os que conhecemos o propósito. É isso que ele está dizendo. Né? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito é esse? Esses que Deus conheceu anteriormente, amou antes, ele deu o propósito de serem como Jesus. O primeiro, o que vai ser honrado, exaltado, glorificado. Não sou eu que vou ser glorificado. Eu vou glorificar esse aqui. É isso que eu tenho que fazer nesse mundo. E esse propósito, por ser de objeto e não de sujeito, é para todos. Quem encontra o propósito, vai encontrar por amor. De forma que, se alguém quer ser como Jesus, religiosamente, e não por amor, mesmo estando no círculo da igreja, talvez esteja longe demais. Não entendeu o que Paulo diz aí? Está perto, está perto. Por isso que Jesus chegou num meio tão religioso, que falava tanto de Deus, e ele inverteu a prática. Porque a prática deles era religiosa, em termos de relação divina. E ele falou assim, espera aí, se você quiser ser como Deus, você tem que investir nos outros. Se você não investir nos outros, você não entendeu o amor de Deus. Nelson, fala ali no microfone ali. Esse a gente tem esse transtornozinho, mas é importante. Então, pastor, dentro desse predestinou aí, que é então o objeto, não é o sujeito, é que eu não posso, porque ele parece que fica implícito dentro desse predestinou, que tem o livre-arbítrio entre todos esses, que alguns vão ser como Jesus, vão conhecer, outros não. Não sei se eu poderia dizer que está no contexto da ideia. Essa aqui já bateu foto, já? Posso pagar, né? Já? Na minha bagunça? Então bate aí rapidinho que eu fiz uma bagunça. Isso, obrigado. Veja bem, a questão do alvo, aqui nesse caso, não leva em conta uns ou outros, porque o alvo, ele inclusive é impessoal. O alvo não é pessoal. O Senhor estabeleceu um alvo, que aqui ele chama de propósito. A gente pode usar uma linguagem dilmiana e ser uma meta. Né? Quer dizer, isso é impessoal. Não é necessariamente para o Pedro ou para a Denise, não é para mim. Se eu tivesse que incluir algum tipo de conceito de livre-arbítrio, eu tenho que incluir não no alvo, porque o alvo é impessoal. Aonde que entra a ideia? Né? Quer dizer, sua pergunta, eu estou pensando nela agora. Eu não tinha pensado sobre isso. Mas se eu tiver que incluir nesse contexto, o contexto de liberdade, eu tinha que incluir no amor. Então, vamos ler de novo o texto. Né? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se eu sou predestinado para amar, não tem amor.
Porque o amor só é possível de existir aonde eu tenho a liberdade de não amar. Porque eu já sei que o amor é fruto da minha decisão. Todas as relações de amor existentes são relações de amor embasadas na escolha que a pessoa faz. O João está ali atrás. O João vai casar em agosto. Chamando lá, Ju. Vai casar em agosto, né, João? Você é obrigado a casar? Não? Tem ninguém te obrigando? Né? Quando alguém casa, é porque ela escolheu. Ah, mas tem sociedade que o pai obriga a filha a casar. Aí o casamento não é um casamento de amor. É um casamento de conveniência. É um casamento de cultura. Pode até vir a surgir amor. Todo o conceito de amor está embasado na liberdade. Aí sim eu posso deduzir, fica claro no contexto, que nem no contexto do predestinou eu posso impor, né, o que eu usei o verbo, predestinou para serem. A gente não precisa ir muito longe. Se a gente pegar nosso modelo aqui, né, nós aqui somos uma amostra dos cristãos. Ninguém precisa levantar a mão, tá? Não levanta a mão. Quem aqui acha que já atingiu a estatura de varão perfeito e é imagem e semelhança de Jesus? Uai, não sei. Eu falei para não precisar levantar para ninguém pecar. Já estou protegendo a pessoa, né? Você entendeu a liberdade? A liberdade depende da minha escolha, porque eu, sabendo que eu tenho que ser como Jesus, às vezes fale tanto. Mas a liberdade fica evidente no amor, porque não pode haver amor sem que eu escolha amar, senão o amor não é sincero. O exemplo legal é quando você abre o notebook. Se você abrir o notebook e tiver escrito lá assim, Leonice, eu sou o seu notebook e te amo. Aí você fala, nossa, esse notebook é bom demais. Nunca que eu vou trocar esse notebook, porque ele me ama tanto. Né? Nunca ninguém vai pensar assim. Né? Se eu abrir o notebook da Léo e tiver escrito lá assim, Léo, eu amo você, eu falo, nossa, a Léo é narcisista. Eu não vou achar que o notebook a ama, porque ele foi programado. Então não tem como programar o amor. Ele tem que ser escolha. Então há sim clara manifestação da liberdade de escolha. Mas aqui, no definir de Deus, porque a questão do conceito de predestinação é que Deus define, independente da escolha humana. A definição é dele. Nesse texto não pode ser aplicado. Tem que vir de outro texto. Com essa palavra só vai sobrar mais 2 versículos, que a gente vai analisar na quinta-feira que vem. Mas você já pode, na sua casa, ler. Estudar Efésios 1, ler do 1 ao 14. Porque o parágrafo inteiro é do 1 a 14. Mas aparece nesses 2 versículos. Então, queridos, o fato é, Deus tem para nós um alvo. Mesmo sendo nós cristãos, se nós não perseguirmos o alvo, nós vamos ficar aquém dele. Então depende de nós. Mas o alvo é geral. E eu preciso, então, correr atrás desse alvo. Fica claro, como nós estamos com um tema, que nesse texto específico, eu não tenho o ensino dessa doutrina, como nós já vimos
ela é apresentada na teologia sistemática. Tranquilo? Alguma pergunta? Então, o ser como Jesus, obrigado, serem como. Efésios, vamos usar, né, um outro texto. Efésios capítulo 4. (13 e 14). Efésios 4, 13 e 14. Show aí, Vitão? Pode ler. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Isso. Então, a medida da plenitude, da completude de Cristo. Agora, olha que legal. Paulo gosta dessa palavra propósito. Ele realmente gosta. 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá, para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens, que induzem ao erro. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. isso. Então, o ser como Jesus é que eu tenho que exatamente viver como ele viveu e vive. Ele é o meu espelho. Ele veio para ser o meu modelo. Por isso que o Evangelho foi construído numa relação de amor com Jesus. Quando os discípulos começaram a pregar Jesus e eles foram presos, os sacerdotes os prenderam e falaram assim: vocês não podem mais anunciar esse nome. Por quê? Porque a vida deles era viver como Jesus. Apontar para Jesus. Não é só fazer o bem, não. Não é só amar as pessoas. É deixar claro que a nossa vida é em função de Jesus. É deixar claro hoje, ontem e sempre. Então, ele é o meu padrão. Ele se torna o meu padrão textual, porque eu leio sobre ele, e ele se torna o meu padrão relacional. Antes, seguindo a verdade em amor, relacionamento. Então, se eu amar Jesus hoje eu, Samuel, hoje, Barone, o Senhor Jesus vai falar: Barone, o que eu quero de você é isso. Barone, eu não quero que você fale isso. Barone, eu quero que você vá lá. Barone, não vai lá não. Quer dizer, ele vai orientar. Porque ele tem um relacionamento. Por isso que não é só viveu. João, na sua primeira carta, diz assim: aquele que diz que crê em Jesus, esse deve andar assim como ele também andou. Não adianta só crer. Eu tenho que ter uma meta, eu tenho que ter um padrão, eu tenho que ter um alvo. O meu alvo é ser como Jesus. Bem, eu tenho esse alvo de propósito, eu conheço o alvo. Está escrito. Mas eu também tenho um alvo de relacionamento, eu aprendo com ele. Se eu falar com Jesus hoje e for sincero, ele vai falar comigo. E ele vai falar para mim, para você, o que ele quer de você hoje. Por isso que o cristianismo, irmãos, é uma fé sobrenatural. Não é só uma fé intelectual. Nós temos que ter a audácia de falar assim:
é o seguinte, o Senhor Jesus falou comigo uma coisa. Eu quero dizer para você. Que loucura é essa? Jesus falou com você. Como isso? Estranho? Não, ele não fala. Então não tem amor. Domingo acabou o culto, eu estava lá na porta. Uma pessoa passou por mim. E eu dei um abraço nela e eu senti de dar uma palavra para ela. Falei, eu vou te dar uma palavra. Que o Senhor está colocando no meu coração para te dar. E pá, 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 falei. O olho dela encheu d'água e foi embora. Aí, quarta-feira, eu atendi uma pessoa ligada a essa. E aí, quando eles entraram no carro, ela contou para mim na quarta. Falou assim, pastor, essa pessoa virou, perguntou para mim, depois perguntou para o meu marido. Você falou alguma coisa com o pastor? Eu não falei nada. Aí virou para o marido e falou assim, você falou alguma coisa com o pastor? Eu não falei, não. Ela falou assim, eu não acredito, vocês têm que ter falado com o pastor. Porque ele não tinha como me dar a palavra que ele deu. É o Senhor que fala com a gente. Isso, irmãos, chama-se sobrenatural. Mas é um sobrenatural que, para quem ama, é normal. Porque, afinal de contas, nós estamos falando com Deus. Entendeu? Tinha que ser muito normal o Senhor falar comigo e com você. Por isso que Enoque sabia que Jesus ia voltar de novo. Voltar só pode ser de novo, né? Não existe segunda volta, é só uma volta. Então ele vai voltar. Mas ele sabia que era com os santos anjos, porque o Senhor falou com ele. Homens santos, inspirados da parte do Espírito Santo, falaram. O que é essa inspiração? A gente acha que foi uma psicografia. Não, o Senhor fala com a gente, falou com eles. E aí vai se construindo a presença dele. Para isso eu tenho que andar com ele. Não tem outro caminho, gente, ó. Joelhão. É o joelhão. Ai, eu não consigo dobrar, então é na cadeira. Senta lá na cadeira e fala, Senhor, é aqui que eu vou. Mas tem que ter tempo de busca de Deus. Tem que ter. Não é mágica. É preço, sacrifício, é luta. E o Senhor vai falar com a gente. Ó, estudem Efésios 1, 14, a gente continuando semana que vem. Beleza? A palavra só aparece nesses 4 versículos. Então nós vamos primeiro liquidar essa palavra e depois a gente vai para os outros. No nome de Jesus. Senhor, obrigado. Porque esse amor é muito grande. O amor pleno. Que vivamos conforme esse amor. E o amemos. E, Senhor, que nós saiamos daqui loucos de vontade de sermos como Cristo Jesus. Oh, Senhor Jesus. É isso que nós queremos. Eu acho que eu falo aqui pelos meus irmãos também. Nós queremos ser como o Senhor. Parecidos com o Senhor. Ter a mente do Senhor. Sonhar os teus sonhos, amar essa cidade, amar as pessoas à nossa volta, sermos desapegados das coisas do mundo, às vezes como nós somos tão apegados e perdemos tanto tempo e nós olhamos para o Senhor e o Senhor que é o dono de tudo, podia ter tudo, era tão simples e desapegado. Oh, Senhor Jesus, como nós precisamos aprender mais de Ti. Como o Senhor mesmo falou, aprendei de mim e achareis descanso. Às vezes nós estamos tão cansados e preocupados e ansiosos, porque em vez de aprender do Senhor, nós estamos aprendendo da religiosidade, aprendendo da doutrina, aprendendo do dinheiro, e o que nós precisamos é escolher a boa parte, aprender do Senhor. Oh, Senhor, eu quero ser assim. Eu creio que os meus irmãos também querem. Leva-nos para abençoar os nossos queridos agora e levarmos graça na vida deles. Bendito seja o Teu nome. Nós Te adoramos, Jesus. Seja exaltado aqui.
Não é o nosso nome que vai ser exaltado, mas é o do Senhor. Nessa igreja, só um nome será exaltado. E é o Senhor, o teu, o primogênito entre nós. Obrigado por estar entre nós. Em teu nome. Amém.